Olá, meus irmãos, paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Meus queridos, este será o segundo vídeo que eu farei. Este vídeo ele será uma refutação ao herege Fábio Sabino. Tá bom? Para quem não sabe, o herege Fábio Sabino ele é um professor de YouTube e ele apostatou da fé cristã e todos os seus vídeos que ele faz é atacando o cristianismo em suas bases doutrinárias. E eu tenho assistido alguns vídeos dele e uns 3 vídeos ele fez atacando a doutrina do nascimento virginal de Cristo. De acordo com o Fábio Sabino, ele diz que somente Mateus faz menção ao nascimento virginal de Cristo. E Lucas não faz menção ao nascimento virginal de Cristo. Ou seja, Lucas não ensina que Jesus tenha nascido de uma virgem. Ao contrário, ele diz claramente, Sabino, que Lucas ensina que Jesus era filho de José com Maria. Então eu já fiz um vídeo ontem, vocês podem conferir o último vídeo que eu fiz. Ele trata sobre esta questão. O último vídeo que eu fiz trata exatamente sobre esta questão. Sobre Paulo acreditava no nascimento virginal de Cristo. Lá você pode consultar o último vídeo que eu fiz, que eu trago bastante argumento para contrariar e refutar o herege Fábio Sabino. Aqui neste vídeo eu vou concentrar a minha refutação apenas no Evangelho de Lucas. Ok? Não deu para mim me aprofundar no último vídeo. Então este vídeo aqui serve como uma sequência, como a parte 2. E aqui nós vamos analisar mais de forma pormenorizada as declarações de Lucas. Lucas realmente defendia que Jesus era filho de José com Maria? Será que realmente Lucas não ensinou sobre o nascimento virginal de Cristo, sobre a concepção virginal? Será que Lucas realmente ele desconhecia? Será que Lucas realmente desconhecia a ideia de uma concepção virginal? Ok, então meus queridos, eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro. Você é muito bem-vindo a este canal. Fique à vontade para comentar. Ok, meu irmão? Então vamos aqui para Lucas capítulo... Vamos começar aqui, Lucas capítulo 3, 23, que diz o seguinte, ó. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Ok. Por que eu iniciei nesta leitura? Porque o herege, ele, no seu vídeo, nesta leitura, ele declara que Jesus era de fato filho de José. E aqui, de acordo com a leitura que ele faz deste texto, ele diz que este texto ensina que Jesus era realmente filho de José. Bom, aqui eu quero perguntar para os senhores e senhoras. Você acha realmente que Lucas aqui está declarando que Jesus era filho de José? Eu vou lhe mostrar como não. Para que Lucas dissesse que Jesus era filho de José, a leitura ela tem que ser feita assim, ó, e teria que estar escrito assim, como eu vou ler. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era filho de José. A leitura teria que ser assim, para o evangelista afirmar que Jesus era filho de José. Vou repetir a leitura teria que estar exatamente assim, ó. Jesus
Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era filho de José. Só que entre a expressão era filho de José, nós temos esta expressão aqui, ó, como se cuidava. Ora, esta expressão no grego, como se cuidava, meus irmãos, veja como é que nós temos aqui, ó, como se cuidava. Vou ler bem aqui, deixa eu ver o Novo Testamento em grego. Vamos lá, era como se cuidava. Vou ler aqui, ó. Como se pensava, ou como se cuidava, ou como se acreditava. Vamos lá, no grego nós temos aqui, ó, a expressão hos enomizeto. Como se pensava. Ora, quando o autor diz era como se pensava, ou como se cuidava, ou como se acreditava, filho de José, isso aqui é uma observação do autor Lucas. Ele não disse, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era filho de Davi. Ele não disse assim, ao contrário, ele disse, era, vírgula, como se cuidava. Como se cuidava faz a diferença. Quando o autor diz como se cuidava ou como se pensava, ele está deixando bem claro que Jesus não era filho de José. Ele era filho por aparência. Acreditava-se, pensava-se, se via Jesus como filho de José. Mas, na verdade, Jesus não era filho de José. Jesus, ele era, na verdade, filho de Deus. Filho de Deus. E a genealogia de Lucas 23, embora seja verdade que a genealogia seja de José, e não poderia ser ao contrário, eu já lancei um vídeo sobre isso, tanto a genealogia em Mateus como em Lucas, os ancestrais são ancestrais de José. Por outro lado, tanto em Mateus como em Lucas, jamais se diz que Jesus era filho de José. E Lucas, ele é bem cuidadoso em dizer, era como se pensava, ou era como se pensava ou se cuidava, filho de José. Então Lucas aqui, ele deixa bem claro que Jesus não era filho de José. Era filho na carne de Maria. De José, não. Então, nosso herege, Fábio Sabino, este vídeo está sendo aqui construído contra as heresias de Fábio Sabino, aqui eu já começo a refutar ele, na sua própria leitura equivocada. Ok? Então, vamos continuar. Mas ele insiste que Lucas não ensinou que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Ele, segundo Fábio Sabino, Maria, ela não concebeu do Espírito Santo, ela não era virgem. A concepção virginal de Jesus Cristo não é conhecida de Lucas. Então vamos lá. Primeiro aqui, Lucas ele declara que Jesus não era filho de José. Era como se pensava. Era como se cuidava, como se acreditava. Como se via, mas na realidade não era filho de José. Agora vamos voltar aqui para Lucas, o que foi que ele já declarou sobre o nascimento de Jesus Cristo. Lucas capítulo 1 e versículo 26 em diante. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Tá bom? Lucas deixa bem claro que a mulher, a virgem, chamava-se Maria. 28. E entrando o anjo aonde ela estava, diz, alegra-te muito, favorecida,
o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho. Eis que conceberás. E o anjo estava falando com Maria, e Maria estava na qualidade de virgem. Então, o anjo estava falando com uma mulher virgem. Guarde bem isso, meu irmão. Fábio Sabino diz que Lucas desconhecia a concepção virginal de Maria, a doutrina do nascimento virginal, a concepção virginal, ou seja, que Maria era virgem quando concebeu e que, como virgem, deu à luz a Jesus. Segundo Sabino, Lucas desconhecia esta doutrina. Mas eu estou mostrando para você que isto é uma mentira, uma heresia. Vamos lá. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás. Você lembra o que Mateus 1,23 diz? Eis que a virgem conceberás e darás à luz um filho, e lhe chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ora, a narrativa de Lucas aqui, meus irmãos, ela não difere da narrativa de Mateus quanto a Maria ser virgem. E neste estado de virgem, ela conceber o seu filho Jesus da parte do Espírito Santo. Vamos lá. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem lhe chamarão pelo nome de Jesus. Lá em Mateus diz que é Emanuel, e Mateus ele dá o nome que significa a natureza do filho. Emanuel significa Deus conosco. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Ora, meu irmão, volto a dizer, o anjo estava conversando com Maria. Maria era ou não era virgem no momento aqui da conversa? Sim, era. Aqui ela diz, então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Com homem algum. Não era só com José, com homem algum. Respondeu o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O anjo estava conversando com Maria na qualidade de virgem. Ela era uma virgem. E veja que o herege Fábio Sabino, ele diz que Lucas desconhecia o nascimento virginal de Cristo. Ele diz claramente que Maria concebeu a Jesus de José, que José era de fato o pai de Jesus. Mas a narrativa aqui de Lucas, meus irmãos, por si já refuta esta heresia do herege Sabino e outros hereges no YouTube. Aqui este vídeo ele está sendo feito principalmente para combater o herege Sabino, que é um dos maiores, ou é o maior de todos, mas existem outros hereges no YouTube proclamando esta mesma heresia, de que Jesus não foi o único, ou melhor, não foi concebido em Maria no seu estado de virgem, ou seja, que Maria não era virgem. Esses hereges, eles ensinam claramente que Jesus era filho de José e de Maria. Vamos lá, então, aqui está demonstrado, meus irmãos, que Maria, ela era virgem quando concebeu a Jesus Cristo do Espírito Santo. E não é à toa que Jesus foi chamado Filho de Deus. Por quê? Exatamente porque ele foi concebido do Espírito Santo. No caso de Jesus, guardem bem isso,
No caso de Jesus, este título, este tratamento, Filho de Deus, denota a sua divindade, a sua pureza, a sua santidade. Ok? No caso de Jesus, veja, o título Filho de Deus, ele não é apenas um título messiânico. No caso de Jesus, o título Filho de Deus, ele não denota, ele não aponta apenas para o seu messiado, mas para a sua divindade. Ok, meus irmãos? Então vamos lá. Sabino ainda ele traz para a discussão esta declaração bem aqui, ó, de Gálatas. É interessante como ele traz uns textos que são tão claros que os textos por si já o refutam. Ele traz Gálatas 4:4, que diz, ó, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, ou nascido de mulher, no grego, ginaikos, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Veja, meus irmãos, que na apreciação de Sabino, ele diz, então, que Paulo também desconhecia o nascimento virginal. Ele até diz, Paulo, não faça isso. Por que você não diz, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma virgem? Ele fazendo chacota. E ele diz então que se realmente Paulo conhecesse o nascimento virginal de Cristo, ele não teria dito mulher, ele teria dito aqui uma virgem, Partenos. Será, meus irmãos? Aqui é só uma questão de análise. Uma virgem. Será que Paulo errou ao usar o termo mulher, ginaikos? Será que ele errou ao referir-se a Maria, mãe de Jesus, como uma mulher, ainda que ela fosse virgem? Eu já mostrei isso no outro vídeo. Não vou me alongar aqui. Você assista o outro vídeo que eu já lancei, o último, antes desse. Assista lá, por favor, para você ficar mais inteirado. Eu só quero lhe dizer o seguinte. Eu pergunto, uma virgem, ela é uma mulher ou não? Eu posso ou não posso chamar uma virgem de mulher? Nem toda mulher é uma virgem, entenda. Nem toda mulher ela é uma virgem, mas toda virgem ela é uma mulher. Ok, meus irmãos? Nem toda mulher ela é uma virgem, mas toda virgem é uma mulher. De sorte que Paulo não errou e nem Paulo estava contradizendo a doutrina do nascimento virginal de Cristo ao referir-se à mãe de Jesus como mulher, quando diz, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Ora, agora porque Paulo diz que Cristo nasceu de mulher, isto significa que esta mulher não era virgem? Necessariamente não. Não. Ele apenas usou o termo, vamos dizer, genérico, que ele nasceu de uma mulher. Mas isso não significa que ele não soubesse que esta mulher era virgem quando concebeu a Jesus e deu à luz a Jesus. Isso não significa isso, eu já mostrei isso no outro vídeo. Assista o outro vídeo, o vídeo anterior, que você vai compreender melhor a questão. Então, meus irmãos, vamos ler aqui mais Lucas 2, 4, 7. Lá nós vemos o que? Vamos voltar aqui para Lucas, a narrativa de Lucas, né? Que já mostramos que Lucas, ele conhecia muito bem a doutrina do nascimento virginal de Cristo. Não só conhecia, como ele narrou de forma mais extensa do que Mateus. E não contrastou com Mateus. Lucas, ele não conflitou com Mateus. O herege diz que Mateus ensinou o nascimento virginal de Cristo, mas Lucas não.
Mas eu estou mostrando para você que Lucas, ele, na verdade, combinou em tudo com Mateus. Não há nenhuma contradição entre a narrativa mateana sobre o nascimento virginal de Cristo e a narrativa lucana. Vamos aqui para Lucas capítulo 2. Eu já mostrei em Lucas 1, 26 a 35, que neste relato Maria era virgem quando concebeu. Ok? Maria era virgem quando concebeu. Mas, apesar de o herege não ter dito isso, mas pode surgir um novo herege que possa dizer, ela concebeu virgem. Só que antes da criança nascer, José a possuiu e ela não era mais virgem. Então, para evitar isso, a narrativa não para por aí, então vamos aqui trazer o relato de Lucas 2, e versículo 4 em diante. Lucas 2, versículo 4. O que Lucas diz? José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Ok, mesmo? Que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. Ela deu à luz, ela deu à luz. Aí eu pergunto, Maria era ou não era virgem? De acordo com o que lemos em Lucas 1, 26 e 35, até aqui, Maria era virgem. E o que estava nela, que era Jesus, o Filho de Deus, era Filho de Deus. Ela concebeu do Espírito Santo. E até aqui não vemos nenhuma narrativa que diga que José teve relação sexual com Maria. Vamos prosseguir. Estando ela ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles hospedarem-se. Ok, meus irmãos? Então, veja bem, aí você pega esta narrativa aqui e casa com Mateus. E Mateus diz que José não a conheceu até que ela deu à luz seu filho, o primogênito. Vamos lá para Mateus? Mateus capítulo 1. Vamos aqui, ler o relato aqui. Eu vou ler o relato de Mateus e você vai ver que o relato de Mateus não conflita com o de Lucas. Mateus 1,18 em diante. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, isso Lucas também diz, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Lucas também diz isso. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Lucas também, na sua narrativa, mostra isso. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Lucas também diz isso, meus irmãos. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Aqui deixa bem claro, até que deu à luz um filho e chamou o nome de Jesus. Mateus deixa bem claro. Lucas também, na narrativa de Lucas, irmãos,
Em nenhum momento na narrativa de Lucas se diz que José conheceu a Maria antes de Jesus nascer. Em nenhum momento se diz isso. Aqui essa é uma invenção tirada da cabeça do herege. Mas a narrativa lucana, em momento algum, diz que José teve relações sexuais com Maria antes que Jesus nascesse. Eu vou voltar a ler aqui a narrativa de Lucas, capítulo 2. Vamos lá ver aqui se tem alguma coisa nesse sentido. Lucas, capítulo 2. Vamos lá. Vou ler de novo, irmãos. Lucas 2,4. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Mas aqui não diz que estava grávida de José, e sim que ela havia concebido do Espírito Santo. Só você ler em Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 35. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Isso também aqui serve para refutar a doutrina católica, que diz que Jesus foi o único filho de Maria. Não, negativo. Aqui diz claramente que ela deu à luz o seu filho primogênito. No grego nós temos prototokon, prototokon, o primogênito, o primeiro. Ora, quando Jesus, acerca dele se diz que ele é o primogênito, o primeiro, aqui vai o meu desafio para os católicos. Me encontre apenas uma ocorrência em toda a Bíblia onde primogênito não signifique o primeiro de uma série. Eu quero apenas uma ocorrência em toda a Bíblia Sagrada onde a expressão primogênito não signifique o primeiro de uma série. Porque, de acordo com os católicos, Jesus foi chamado o primogênito, mas na verdade ele era o unigênito. Só que a palavra grega para unigênito é monogenes, unigênito. E a palavra para primogênito é prototokos, que aqui nós temos prototokon, o primogênito. Ok? Então vamos voltar aqui à questão da heresia de Sabino. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vou continuar a leitura. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temas, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ora, meus irmãos, com certeza os pastores não entenderam. Não entenderam o quê? Quando o anjo diz o Senhor, mas essa expressão, o Senhor no grego, Kyrios, ela tem uma conotação de divindade, conotação divina. Quando o anjo diz o Senhor, ele está declarando, embora os pastores assim não tenham entendido, mas ele está declarando que na cidade de Davi nasceu o Salvador, e este Salvador é o Messias, que é aquele que é Cristo. E este Cristo é também o Senhor. E este termo, Senhor, no grego Kyrios, tem conotação divina. Aqui o anjo está declarando a divindade de Jesus Cristo. Mas é claro que os pastores não entenderam isso. Na sua totalidade, eles não entenderam, ok? Bom, meus irmãos, com isso eu espero ter ajudado os senhores. E este vídeo, volto a dizer, ele
está sendo construído para combater a heresia de Fábio Sabino, no que diz respeito a ele dizer que Lucas não conhecia a doutrina virginal, ou melhor, a doutrina da concepção virginal de Maria, ou do nascimento virginal de Cristo. Para o Fábio Sabino, Cristo, de acordo com a narrativa de Lucas, nasceu da união sexual entre Maria e José. O que não é verdade, meus irmãos. O que não é verdade. Volta a refrescar sua memória. A genealogia em Mateus não é de Maria. A genealogia em Mateus não é de Maria, é de fato de José. Eu já lancei um vídeo também sobre isso, comparando as duas genealogias. A genealogia de Mateus é de fato de José, assim como a de Lucas é de fato de José. E só relembrando, Lucas jamais diz que Jesus era filho de José, mas como se pensava. Vou mais uma vez ler e assim a gente vai terminar o vídeo. E ele mesmo era Jesus, começando. Vou ler aqui na Almeida mesmo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José. Lucas deixa bem claro. Era como se cuidava filho de José. No grego, on huios hos enomizeto, sendo filho, como se pensava, de José. Vou repetir o grego aqui, on huios hos enomizeto Yosef, sendo filho, como se pensava, de José. Como se cuidava, como se via. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todo sempre. Amém.